Sabe aquela sensação de que a inteligência artificial simplesmente não entende o que a gente quer? É, criar prompts pode ser bem frustrante. Às vezes parece que estamos falando com uma parede e as respostas que vêm são bem inúteis. O objetivo aqui é justamente virar esse jogo. Vamos transformar essa frustração em resultados incríveis e precisos, descobrindo como desviar dos erros mais comuns para extrair o máximo da IA. Bora lá? Se a resposta para essa pergunta for um sonoro sim, relaxa. Isso é mais comum do que se imagina. E a boa notícia é que, na maioria das vezes, o problema não está na ferramenta, não. Está no jeito que o pedido é feito. Pensa assim, a qualidade da resposta é um reflexo direto da qualidade do prompt. Hoje, a gente vai traçar um caminho claro para sair de vez do genérico e chegar no espetacular. E olha só o nosso roteiro. A gente começa pela raiz de tudo, o tal do prompt vago. Depois, vamos mergulhar em 3 erros clássicos: a falta de clareza, um processo que não funciona e instruções mal formuladas. E, para fechar, um guia prático para de fato dominar essa arte de criar prompts eficazes. Então, é aqui que tudo começa. O erro mais básico, a fundação de quase toda resposta ruim de uma IA, é o prompt vago. É a mesma coisa que chegar para um chefe e pedir, faz uma comida aí, sem dizer se quer um doce, um salgado ou uma sopa. Vamos ver um exemplo que é um clássico. E aí, família? Pedidos assim são praticamente um convite para o desastre. Porque o que a IA pode fazer com isso? Ela tem que adivinhar, né? Ela não sabe para quem é o texto, qual o tom, o formato, o objetivo, nada. O resultado? Um texto super genérico que, no fim das contas, não serve para muita coisa. E aí já viu, retrabalho e tempo perdido. Ok, entendemos o problema principal, né? Agora vamos para a primeira grande família de erros, a falta de clareza. É aqui que a maioria das interações com a IA dá errado e é o motivo número 1 para a gente se decepcionar com os resultados. Pensa só, quando um pedido não tem detalhes, a IA é obrigada a preencher as lacunas. E as suposições dela raramente vão bater com o que a gente realmente queria. Se não tem detalhes sobre estilo, público ou resultado que se espera, a resposta vai ser inútil. A solução para isso tem nome: especificidade. Quanto mais concreto o pedido, melhor a resposta. Simples assim. E olha só a transformação. É outra coisa, né? Em vez de um pedido aberto, vago, o prompt bom funciona como um briefing super detalhado. Ele coloca limites, como o número de palavras, e direciona o conteúdo, especificando o público, o tom e até o tipo de informação que tem que ter. Isso acaba com a adivinhação e dá para IA um mapa bem claro do que fazer. O segundo problema de clareza é a ambiguidade. A nossa língua é cheia de palavras que têm mais de um significado. Banco, por exemplo, pode ser um lugar para sentar na praça ou uma instituição financeira. Sem um contexto, como é que a IA vai saber do que a gente está falando? Não tem como. A solução está bem aqui na tela e é genial de tão simples. Só de adicionar um pouquinho de contexto de praça ou financeiro, a ambiguidade some por completo. Isso coloca a IA no caminho certo e garante que a resposta vai ser exatamente o que a gente queria. A lição aqui é clara: não deixar espaço para dupla interpretação. Agora vamos para o nosso segundo grande grupo de erros, que tem a ver com o processo. Muita gente ainda trata a IA como se fosse uma caixa mágica, sabe? Faz um pedido e pronto, espera um resultado perfeito. Só que essa abordagem só leva à frustração. A interação com a IA é um processo, é uma conversa, não é um evento único. Esperar que a IA entregue um trabalho prontinho, finalizado, logo de primeira, é um erro muito comum. A IA é uma ferramenta fantástica para gerar rascunhos, ideias, para dar um pontapé inicial, mas o primeiro resultado quase nunca vai ser o produto final. Achar que ela não funciona só porque a primeira resposta não foi perfeita é um grande engano. A mentalidade certa é enxergar a IA como uma parceira de criação. O primeiro resultado é um rascunho. A partir daí, o nosso trabalho é avaliar, ajustar e refinar. Dar feedback, pedir para mudar uma coisinha aqui, outra ali, combinar respostas. É uma conversa, é um processo de refinar, de lapidar. Quanto mais a gente interage, mais o resultado fica do jeito que a gente quer. Outro erro de processo é sobrecarregar um único prompt. Pedir, sei lá, 20 ideias de posts, 10 roteiros de vídeo e 5 slogans de uma vez só é a receita para o caos. A IA fica confusa, ela tende a misturar as tarefas e a qualidade de tudo que ela entrega, cai drasticamente. A solução é simples: quebrar tarefas complexas em prompts menores e bem focados, um de cada vez. Chegamos na nossa última categoria de erros, que está naqueles detalhes, no ajuste fino da formulação dos prompts.
Corrigir esses pontos é o que separa um usuário comum de um verdadeiro diretor de IA, alguém capaz de extrair resultados incríveis da ferramenta. Parece lógico dizer para a IA o que não fazer, certo? Tipo, não fale sobre política. O problema é que isso muitas vezes mais confunde do que ajuda. É como o paradoxo do elefante rosa. Se eu disser, não pense num elefante rosa, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Um elefante rosa? Com a IA é parecido. É muito mais eficaz ser direto e dizer o que fazer. Olha como a instrução positiva é bem mais clara. Em vez de só colocar uma placa de não entre, o prompt eficaz mostra o caminho. Foque em economia e finanças pessoais. Aquela menção final sobre política serve só como um lembrete, mas o foco principal do pedido é positivo. Isso simplifica o trabalho da IA e aumenta muita precisão. Para tarefas mais complicadas ou quando se busca um estilo muito específico, às vezes só descrever o que se quer não basta. Nesses casos, a regra de ouro é: mostrar é muito melhor do que contar. Fornecer um exemplo concreto é uma das técnicas mais poderosas para guiar a IA. Tem até um nome técnico para isso, que é aprendizado few shot. Parece complicado, mas a ideia é super simples. É dar para a IA 1 ou 2 exemplos do que se espera. Basicamente dizer, olha, se a entrada for essa aqui, a saída tem que ser assim. Isso ensina o modelo sobre o formato, o tom e o estilo, sem precisar escrever um manual de regras gigantesco. E para fechar, um bloco de texto gigante, todo desorganizado, pode ser tão confuso para a IA quanto seria para a gente. Se as instruções, o contexto e os exemplos estiverem todos misturados, o modelo pode se perder no meio do caminho, ignorar partes importantes do pedido e entregar um resultado incompleto. O segredo aqui é a organização. É como arrumar um armário. Um prompt bem estruturado é muito mais fácil de ser entendido pela IA. Usar títulos, marcadores ou qualquer coisa que separe direitinho o contexto, as instruções e os exemplos é fundamental. Essa clareza na estrutura se reflete diretamente na clareza do resultado. E chegamos à nossa conclusão. A gente passou por todo o caminho, de identificar o problema até dominar os detalhes. Agora, a ideia é fazer a transição de um usuário passivo para um verdadeiro diretor, alguém que guia a IA para criar exatamente o que tem em mente. Vamos só recapitular os pilares dessa nova habilidade? Para fechar com chave de ouro, aqui estão 6 princípios fundamentais. Ser específico, dar contexto, usar exemplos, estruturar o pedido, usar linguagem positiva e, talvez o mais importante, lembrar que é um processo, uma conversa. Dominar esses pilares transforma completamente a interação com qualquer inteligência artificial. E agora, fica a provocação. Com tudo isso que a gente viu, vale a pena pensar naquela tarefa que já se tentou automatizar com IA e não deu muito certo. Como seria possível reescrever aquele pedido agora? Qual vai ser o primeiro prompt poderoso a ser criado com esses princípios? A experimentação começa agora.